que a gente sempre fala pros alunos. Já chorou? Já chorou, gente? Não, já errou. Já errou esse ano? Vocês já erraram esse ano? Ah, pô. Tô zoando. Fala, galera, vocês que nunca erraram esse ano. Ninguém vai falar porque todo mundo errou. Três amigos que estavam conversando um certo dia. E aí a gente decidiu que a gente queria falar sobre fisioterapia neurológica. É isso, acho que é um pouco disso. A gente sentiu que as nossas discussões com os alunos eram muito boas, tinham muito aprendizado, os alunos gostavam, só que tinha uma coisa que a gente queria aproveitar, porque como a gente não ficava com os mesmos alunos o ano todo, as discussões não eram para todos os alunos. Então alguns alunos pegavam uma parte, outros alunos pegavam outra parte. Aí a gente pensou, e se a gente gravasse as discussões para quando um aluno não pegar uma discussão, ele pudesse ver essa discussão, seja em vídeo, seja em áudio. Aí surgiu essa ideia, uma brincadeira, né, que agora a gente tá querendo fazer um vídeo, né, colocar no YouTube. E foi isso que impulsionou a gente a trazer esse vídeo. Fora que cada vez que a gente trocava uma ideia, surgia um papo legal e a gente conseguia trazer um pouco do que cada um sabia. E no final ficava melhor ainda, porque a gente juntava conhecimento, vivência de cada um. E acho que fica uma forma mais leve, né, de sei lá, assimilar um conteúdo e de transmitir também, né? Sim. E eu, como ex-aluna de vocês, às vezes a gente tá discutindo, tá legal, e a gente não quer ficar escrevendo pra gente lembrar depois, porque a gente quer prestar atenção, a gente quer discutir. E depois, quando vem uma prova, quando a gente quer relembrar, a gente fala, ué, cadê? Né? Aí às vezes a gente acaba perdendo informação porque a gente não anotou, porque foi mais descontraído. E eu acho que a gente precisava mesmo ter essa gravação. Ah, quando eu precisar ouvir isso, deixa eu voltar lá pra ver o que é, escrevo, estudo. Eu acho que esse é o que a gente quer fazer. E a gente fez um piloto, né? A gente até mandou no Spotify. Tá lá como Neurando, procurem, super recomendo. E uma certa discussão que eu fiz no ambulatório, eu falei assim, na próxima terapia a gente vai falar sobre ataxia. Aí deu o capítulo do Mutarelli, né, pra estudar, e a gente foi discutir. Daí no dia, tinha uma aluna que veio muito bem preparada. E foi uma aluna que escutou o podcast, nem sabia que era da gente. E os alunos que leram o capítulo vieram bem preparados também. Mas a aluna que escutou, eu senti que ela veio mais bem preparada. Tá certo, tem aquela tendência, né, de ela escutou o que eu falei, logo o que eu vou cobrar vai ser o que eu falei. Então Sim. Tem essa tendência. Mas eu senti que ela fixou bem usando o recurso do áudio. Boa. Então tem gente que tem essa facilidade de adquirir o conhecimento lendo, mas tem gente que tem mais facilidade ouvindo. Uhum. Aí é uma mídia a mais, né? Aí é uma estratégia boa de aprendizado. É como se a gente levasse a sala de aula pra dentro do metrô, dentro da sua casa, quando você deita. Nessa correria a gente vive dentro de um transporte, então eu acho que a todo momento, mesmo que você esteja esperando o elevador, mesmo que você esteja esperando o Uber, você tá ali lembrando e ouvindo e adquirindo conhecimento. Sim. E acho que uma coisa que a gente também tem se preocupado muito, que foi um encontro mesmo nosso, assim. A gente vai se apresentar daqui a pouco, mas acho que a ideia também muito partiu do quanto a gente queria trazer informação para pessoas que também não têm conhecimento sobre doenças neurológicas e reabilitação, né? Acho que isso é importante. Nós temos muitos pacientes, né? Principalmente neurológicos. A nossa vida profissional, ela é regida na fisioterapia neurológica, e a gente tem muitos pacientes e pessoas que têm dúvidas, que têm, enfim, não tem tanto acesso. Então a nossa ideia é poder trazer acesso
ao conhecimento de uma maneira clara também. Acho que a ideia é essa. Mas quem que é a gente, né? Vamos falar um pouquinho Sim. da gente pra falar da nossa história, né? De como que a gente chegou na Neuro, o que a gente faz na Neuro. Quer começar, Mari? Começo. Eu sou fisioterapeuta desde 2012, me formei em 2012. E aí, quando eu terminei a graduação, eu tinha duas áreas que eu sabia que eu tinha muita afinidade, que era a fisioterapia hospitalar, era a área hospitalar, de terapia intensiva, e a neuro, né? O meu TCC foi em neuro, foi com Parkinson. E a gente fez um protocolo lá, foi muito legal. Eu lembro que eu amava neuro, amei neuro no ambulatório, mas eu não tive uma experiência neuro hospitalar. E aí eu fiquei muito nessa dúvida, né? Eu me lembro que quando abri o processo seletivo para pós-graduação, lá no HC, não abriu neuro junto com as outras áreas, que era um curso que, né, de outra professora, de outra coordenação. Então, primeiro abriu os outros. E aí, quando abriu, tinha reeducação funcional da postura do movimento, geronto, fisioterapia hospitalar e saúde da mulher, se eu não me engano. Acho que eram essas quatro na época, isso era 2012, finalzinho de 2012. Falei, não, vai ser fisio hospitalar e vamos ver o que vai dar. E eu me lembro que eu encontrei uma colega, uma amiga depois, a Lília, ela falou assim, eu não acredito que você não se inscreveu pra neuro e tal. Eu falei, ai, não me inscrevi. Mas enfim, tinha prestado fisioterapia hospitalar, achei a prova difícil, falei, putz, será que eu passei, será que eu não passei? E aí deu certo, eu passei, e aí eu comecei a pós lá, fiz 1 ano de fisioterapia hospitalar e passei na enfermaria da neuro como aluna, né? Com o Thiago, que é meu irmão, meu amigo hoje, enfim, que eu amo demais. E aí passei lá, achei super difícil, falei, meu Deus, tal. Sempre gostei, mas obviamente desafiador. E aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu comecei a trabalhar lá, né, como cobertura, enfim. Dava plantões em lugares bem diferentes, várias UTIs, várias enfermarias. E aí surgiu a oportunidade de eu ficar numa vaga fixa, né? E justamente a vaga que a pessoa que estava lá ocupando essa vaga ia sair era da enfermaria da neuro. E aí, pra mim, foi meio que um desafio, assim, né? Um desafio gigante, porque eu tinha uma formação hospitalar mais generalista e eu tava ocupando uma vaga lá, né? Obviamente que eu precisei estudar muito, precisei correr atrás, né? Mas foi um desafio que acho que eu aceitei, assim, né? Não foi fácil, mas eu acho que a vida me colocou de novo pra onde eu deveria estar, assim, né? E acho que quem me conhece sabe o quanto que a neuro é, assim, parte da minha vida. E aí lá eu comecei, então, a atender pacientes tanto adultos e crianças, né? A gente lá tem a área, tanto a neuropediatria quanto a neurocirurgia, tem a unidade de AVC, então, assim, a gente teve contato aí, tenho contato com todos esses pacientes. E aí isso foi, cada vez mais, fui focando nesse caminho, assim. E aí, em 2017, fiz um curso de neurodesenvolvimento infantil. Muito das coisas que eu vivenciei foi acompanhando a avaliação dos residentes beira-leito, indo atrás, abrindo exame de imagem. Acho que esses anos aí de experiência já vão ser são 8 anos já de enfermaria. Acho que isso foi me levando pra esse caminho, assim, né? Essa vivência. E aí, o ano passado eu prestei a prova do COFITA para título de especialista. E aí hoje eu posso dizer que eu sou especialista em neuro. Arrasou. E assim, tive o prazer gigante de conhecer essas duas pessoas que estão do meu lado, Rebequinha e Jussan, que moram no meu coração. O prazer é nosso. Eu vejo que, pelo menos dentro da neuro, acho que todas as áreas, mas pelo menos dentro da neuro, as pessoas vão para caminhos da pediatria, do adulto. Enquanto eu vejo você flutuando muito bem nas duas. Você consegue atender muito bem, tanto adulto quanto criança. É claro que lá na enfermaria que você está ficando tem mais pacientes adultos, né? Mas
toda vez que tem paciente criança, você tem um carinho enorme, assim, você trata super bem e você não tem aquela restrição, né, de é pede, vou atender pede. Não, você vai e você adora. Como que é essa relação de cuidado? Como é que você sente com esse cuidado com crianças, assim? Eu... Sem palavras, né? Acho que o ato do cuidar, assim, ele veio... Acho que nasceu comigo, né? Não sei. Vocês vão falar de vocês também, mas vocês sabem o que... Acho que a gente sabe o que é isso, né? É muito intuitivo e eu acho que é, sei lá, é muito divino, eu acho que eu diria, assim. Mas eu me vejo com os dois, assim, porque eu acho que a criança, na inocência dela, nessa fase tão inicial de desenvolvimento infantil, do que ela tá adquirindo, pra mim é muito incrível poder ver cada etapa do desenvolvimento dela, ou cada etapa que ela ainda não atingiu, sabe? E poder acompanhar essa parte, assim. Eu acompanhei crianças darem os primeiros passos na vida, sabe? Putz, isso não tem preço nenhum. Então, acho que pediatria... E mesmo as crianças, né? Mesmo os pacientes que nunca vão adquirir essa condição, né? De marcha, etc. Também poder trazer qualidade de vida, adaptações, acho que é uma coisa que foca muito. No adulto não é diferente, né? A diferença é que o adulto, em algum momento da vida dele, ele já teve essas experiências, né? E ele, em algum momento, perdeu. Ou, né? Eu acho que... Mas você também teve experiência com pediatria. Sim. Conta a sua história. Eu fui pra física, né, porque eu era uma criança muito quieta, vamos dizer assim, só que ao contrário. Então eu quebrei o braço 6 vezes na minha infância. Minha mãe, ela vivia comigo no hospital, porque eu quebrava, e também que depois que tirava o gesso eu precisava fazer a reabilitação. Então eu passei muito tempo na fisioterapia. E o braço eu quebrei 6 vezes, a clavícula eu quebrei 1 vez, tive vários entorses de punho. Então eu passei uma infância assim fenomenal. Aí de tanto ter fisioterapia, e não só de ir para fisioterapia, mas contar com profissionais muito bons. Sou de Goiânia, né? Então tem uma profissional chamada Juliana. Ela atendia ali na Ezefego, que é um centro de reabilitação lá de Goiânia. E era muito bom. E ela em si era um profissional excelente. Ela me cativou o desejo de ser fisioterapeuta. Aí eu fui pra graduação, né? Meu pai queria muito que eu fizesse medicina e tudo mais. Mas eu prestei pra fisioterapia. E optei... Aí passei em alguns lugares e juntei o útil ao agradável. Porque eu queria sair de Goiânia. Eu gosto muito de Goiânia, mas eu queria conhecer mais o mundo, né? Explorar mais o mundo. E eu passei aqui em São Paulo, fui fazer fisioterapia em Santos. Aí cheguei pra fazer fisioterapia em Santos com o desejo de quero reabilitar ossos quebrados, afinal já sou formado desde a minha infância. E na minha graduação tive de novo contato com profissionais que me inspiraram. E uma profissional que me inspirou bastante foi a professora Carla Medalho, que ela era professora de fisioterapia, né? E ela era da Neuro, e ela me chamou pra Neuro antes mesmo de eu ter as aulas de Neuro, porque lá a gente começava estudando matérias muito entendendo o micro para depois ir pro macro, né? Então eu tava ainda nas matérias de bioquímica, módulo do átomo à célula, e nisso eu fui fazer um pedacinho da minha iniciação científica no laboratório dela, que era de Neuro. E conversando com o Neuro, ela super me jogou para essa área, né? Legal. Então, eu entrei na graduação querendo ortop, gosto muito de ortop, mas acabei indo para Neuro por conta que essa professora, ela abriu minha cabeça em relação a Neuro. Aí, saí da graduação, né? E uma questão que eu tenho minha, que eu preciso trabalhar, é autoconfiança. Então, eu não sou uma pessoa assim muito autoconfiante. E a professora Carla, ela trabalhava muito isso comigo. Então, eu queria prestar ACD, só que na minha cabeça eu não ia passar na ACD. E ela que me ajudou a fazer a inscrição, né, pra ACD, e falando assim, não, você vai conseguir e tudo mais. E eu acabei conseguindo e fiz a ACD, né. Aí mergulhei de vez na Neuro. Só que engraçado que eu fui pra ACD porque eu gostava muito de PED.
no meu estágio da graduação, a professora Cris, ela fala, Cristina Sá, professora da Unifesp, muito boa. Não sei quem é. Sim. Ela falava assim pra mim, eu não sei quem que é mais criança, se é você ou se é seu paciente. A gente fazia muita bagunça no ambulatório. E eu saí da graduação querendo ir pra Neuroped. Só que aí, na ACD, eu tive uma relação eu me vinculava tanto com o paciente que eu acabava sofrendo junto. Então, a gente precisa saber lidar com essa questão, né, de o quanto você é terapeuta e você também tem que saber se desligar. Porque Nossa, senão total. você leva pra casa, você absorve muitas coisas. E eu absorvia muito da demanda dos pacientes. Durante a especialização na ACD eu até fiz terapia, né, pra tentar trabalhar mais com isso. E ao mesmo tempo foi crescendo meu amor por neuroadulto. Então eu sentia que eu precisava trabalhar melhor a questão da neuroped, né, de questão de criar muito vínculo. E eu estava gostando muito de neuroadulto. E nisso eu terminei a ACD e fui para a especialização da professora Maria Elisa, que é a residência, né, atenção hospitalar no adulto e idoso. Eu falo que é a especialização da professora Maria Elisa porque ela deixa a gente num lugar muito confortável da gente experienciar aquilo que a gente tem mais interesse. Então, na residência com ela, eu acabei passando por lugares que eu mais tinha interesse. Então, passei em ambulatório de neuro com a professora Tatiana de Bago, muito boa. Passei na Associação Brasil Parkinson com a professora Érica, a Pamela, que são pessoas maravilhosas. E acabei moldando a minha grade em cima disso. Então, minha grade foi em cima de neuro, meu TCC foi em cima de neuro. E por mais que a residência é atenção hospitalar em adulto e idoso, eu acabei jogando tudo pra neuro. E pós-residência, né, a professora Maria Elisa me indicou porque no HC tava precisando de um fisioterapeuta neurofuncional para ajudar as demandas da Mari. Porque a Mari tava com muita demanda de neurofuncional, não tava dando conta, precisava de mais alguém. Aí a professora Maria Elisa me indicou, aí fui conversar com a professora Clarice, né, e tudo mais, e tô lá desde então. Aí a minha parceria começou dividindo as tarefas desse coraçãozinho enorme que faz 1001 coisa. Enorme. Foi um encontro, foi um encontro. E aí, nesse encontro nosso, dessa parceria de supervisão, eis que encontramos... Rebequinha. Estoquinho de gente. Rê, fala pra gente um pouquinho da sua... Começa, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu tinha um amigo com síndrome de Down na escola. E ele era meu melhor amigo. Eu levava ele pra tudo quanto é lado, puxava ele pelo braço e ia. A gente se formou junto, a gente dançou na formatura junto, do prézinho. E eu acabei me mudando de cidade, só lembro que o nome dele era Heraldo. E mudei de cidade e tal. Só que naquela época eu não sabia que ele era Down. Pra mim... Era seu amigo. É meu amigo, meu melhor amigo. E todas as pessoas que eu via que pareciam com ele, que eram as pessoas que tinham síndrome de Down, eu achava que era ele, saía correndo, abraçava, minha mãe ficava desesperada, né? Não pode sair abraçando crianças alheias. E quando eu tive uma idade certa pra entender o que era síndrome de Down e lembrar dele, eu tinha no meu coração que eu queria trabalhar com pessoas com síndrome de Down, mas assim, nem pensava na fisioterapia, eu nem sabia o que era fisioterapia. Pensava em abrir uma ONG, não sei, fazer alguma coisa pra conseguir ajudá-los. Um coração que não cabe no peito, né? E eu sempre falava, vou fazer isso, vou fazer uma engenharia aí, mas vou tentar abrir uma ONG, fazer alguma coisa. Construir uma ONG. Sim. E quando eu terminei a escola, eu tinha certeza que eu queria fazer gastronomia, assim. Eu fiz o vestibular, passei. Quando eu ia entrar, o meu pai falou assim, será que você vai gostar? Não sei, eu acho que era Deus direcionando, né? Acho que não, tenho certeza. Sempre. E nesse meio termo, eu comecei a sentir dor na coluna e fui fazer exames, estava com uma hernia de disco. E onde eu fui parar? Dentro de uma clínica de fisioterapia. E fazendo exercício lá, aquele monte de dor, eu não entendia porque que eu tava ali.
Eu lembro que só tinha as velhinhas, assim, do meu lado, a gente conversava, elas me chamavam pra ir no baile com elas. E um dia chegou uma paciente cadeirante, eu não lembro qual era a patologia dela, mas eu lembro dela ter entrado, assim, e eu tava sentada, assim, esperando, e ela falou assim, vou deixar minha cadeira aqui. Eu lembro que o fisioterapeuta pegou ela, assim, pela mão, e eles foram andar na clínica. Quando eles voltaram, ela olhou, assim, pra mim e falou assim, tá vendo ele? Eu devo a minha vida a ele. Daí eu olhei, assim, porque pra mim, tava fazendo exercício pra coluna. Não vou dever minha vida, né? Tipo, era algo que ia passar e eu ia embora. Atual, né? Sim. Daí ela falou assim, eu entrei aqui e não conseguia nem ficar de pé. Sabe o que eu fiz hoje? Eu dei a volta inteira na clínica. Daí eu fiquei um pouco emocionada, né? Que também sou manteiguinha. Fui pra casa e aquilo ficou no meu coração. Eu falei, já pensou você conseguir mudar a vida de alguém? Que a pessoa, tipo, chega em você e fala, você mudou minha vida, eu devo minha vida a você. Quem sou eu pra pensar nisso? Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando. Quando eu fui procurar no Google sobre a fisioterapia, eu coloquei nas imagens e apareceu uma fisioterapeuta atendendo uma criança com síndrome de Down. Foi quando minha cabeça fez aqui, ó, pum! E agora? Daí eu fui pesquisar sobre a neuro, já entrei em faculdades que tinham perto da minha casa, e tinha um vídeo da professora Carla Mazitelli explicando a fisioterapia neurofuncional. E na hora eu me apaixonei, e a minha admiração, sim, por vídeo por ela, eu falei, eu quero ser que nem ela. É isso. Fiz o vestibular, passei na faculdade, e eu entrei pra fisioterapia pela neuro. Eu nem sabia as outras áreas. Não sabia, pra mim era neuro. E no terceiro semestre eu consegui um estágio na PAI de São Caetano, estagiária de fisioterapia. Trabalhava lá o dia inteiro, né, estagiando. Eu ficava de manhã no ambulatório de neuro e à tarde na ecoterapia. E eu fiquei lá 2 anos pra terminar meu estágio. Maravilhosa, Sim. Nossa. E eu tinha tanto adulto como criança, mas eu achava que eu ia pra PED, tinha certeza que eu ia pra PED. E assim, então eu passei minha faculdade inteira vendo neuro o dia inteiro. E quando eu cheguei no estágio, o meu maior medo era não me sair bem em neuro. E, acabou pra mim, porque eu não me interesso por nenhuma outra área mais. E eu queria deixar neuro por último, porque se eu gostasse das outras 3 que tinham nas baterias, pelo menos se não fosse bem em neuro, eu já tinha uma cartinha na manga e eu não ia deixar a faculdade passar à toa. E eu lembro que no dia que saiu o sorteio, que eu ia pra bateria da neuro a primeira, assim, eu lembro que eu chorei a noite inteira, me deu crise de ansiedade, eu falei, eu não vou conseguir. E no meio disso eu encontrei a professora Márcia, né, a Marcinha. Marcinha é uma professora que eu admiro muito, assim, ela acreditou em mim, assim, quando eu não acreditava. E ela sempre falava da neuro. Eu lembro que na minha primeira aula de neuro, assim, nas matérias específicas, eu chorei a aula inteira. Porque eu vendo os vídeos dela atendendo, a primeira aula foi explicando a neuro pra gente. E eu ficava assim, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu lembro que eu chorei, você é tonta. Ninguém gostava de neuro na minha sala. E era assim, um terror, todo mundo. As pessoas têm um tabu com neuro, né? Sim. Nossa, chegam lá. Ai, neuro. É neuro. Não suporta neuro. Não. E quando eu terminei, foi assim, super difícil, eu me cobrava muito na neuro, eu tenho que ser a melhor aqui, porque eu quero isso pra mim. E eu lembro que eu fui pra devolutiva final sem ter noção do que ia vir pela frente. Porque eu falei assim, se a Marcinha falar pra mim que, tipo, não vai dar, eu falei assim, eu vou trancar tudo e não quero mais. Mas se ela falar que, talvez dê, assim, eu vou agarrar isso com tudo e vou terminar essa faculdade. E eu lembro que ela me deixou por último, porque ela sabia que aquilo significava meu futuro pra mim, né? E ela foi, eu lembro das palavras que ela disse, ela falou que eu tinha ido muito bem, e ela falou assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, ela falou assim, eu tenho vários alunos, mas a gente que tem aluno, a gente sabe quem é que é da neuro, a gente vê pelo coração quem é que vai pra neuro. E ela falou assim, e eu vejo você na neuro. E ela falou assim, a gente ainda vai se encontrar muito por aí. Eu fui embora pra casa naquele dia. Linda. Se qualquer pessoa que falasse qualquer coisa de mim, eu falava, a Marcinha falou isso de mim. Daí eu lembro que eu ia pensando na PED. Mas olha que doido, na segunda bateria era ortopedia. E foi quando eu me apaixonei pelo adulto.
Que lindo. Lá só tinha adulto. Aí terminei a faculdade, era neuro que eu queria mesmo. E como a Marcinha e a Carla vieram, a Maria Elisa, do HC, e sempre falando disso, eu acho que a gente tem línguas muito parecidas, porque a Marcinha trouxe toda a linha, né, do HC e explicava pra gente. E eu falava assim, eu quero fazer a pós em neuro do HC, que é o que a minha professora fez, que ela falou que é bom e vai fazer. Daí eu lembro que eu fui, cadastrei lá, né, fiz o meu cadastro, eles mandaram o dia da prova, fui, fiz a prova, fiquei feliz porque assim, tinha a mesma língua que eu tinha aprendido, então eu falei, ufa, não tô tão perdida assim. E foi quando eu passei, quando eu conheci vocês. A Mari eu conheci mais no final, justo assim, na primeira aula, ele deu aula de AVC pra gente, porque, ele tem alguma coisa no ouvido dele falando tudo, porque não é possível que alguém saiba tanto. E assim, nem tipo, então, tô falando isso, tipo, isso é fácil. Eu nasci sabendo. E eu fiquei assim, Manda um café. Ele é top. Legal. E a Mari, eu só sabia de ouvir falar, né? Todo mundo, você tem que ir pra enfermaria com a Mari, você vai mudar a sua vida. E eu nunca gostei de hospitalar. Eu passei pela UTI só na faculdade e foi assim um trauma muito grande pra mim. E eu falava, ai meu Deus, e agora? E eu fiquei pouco tempo na enfermaria. Mas eu acho que o jeito que o Jussan e a Mari conduzem a enfermaria faz aquele medo se tornar, isso é muito legal. Eu quero colocar o paciente em pé, por mais que ele ache que não consiga, e a gente vai se ajudando e aí, continuei lá. E quando eu terminei a pós, né, eu fiz especialização em fisioterapia e neurologia, eu terminei a pós agora em março, o Jussan me indicou, pela graça de Deus. Perguntou quem que você indicaria pra trainee, sem pensar duas vezes. Rebeca. Rebequinha. E no domingo eu tava assim, e agora, né? Acabou? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu fui pra igreja, eu falei, ai Senhor, eu precisava tanto de uma resposta, se eu podia falar comigo. O pastor no dia, que era meu pai, falou assim, olha, daqui 24 horas, se você receber, você vai receber uma boa notícia que vai mudar a sua vida. Daí era 6 e alguma coisa. Daí eu peguei, eu acreditei, mas eu fiquei, será? Daí quando foi na segunda, era 5 e alguma coisa, o Jussan me manda uma mensagem, posso te ligar? Daí eu falei, o que o Jussan quer falar comigo se a pós já acabou? E foi o convite, e foi em menos de 24 horas. Legal. E eu tô aqui, eu falo que eu caí de paraquedas no meio desses dois, que eu admiro muito, mas por mais que eu não tenha todo o conhecimento que vocês têm há muito tempo, eu acho que o que une a gente é nosso amor pela neuro. Eu acho assim que vai além assim de qualquer coisa, eu acho que quando a gente faz com amor, e eu vejo muito isso em vocês. E quando a gente começou a conversar sobre o podcast, eu falei assim, vocês precisam, a gente precisa fazer isso. Precisa trocar essa ideia, né? Sim, porque eu falei nas minhas devolutivas, o Jussan e a Mari, eles têm um jeito de ensinar que não te humilha, não te faz sentir assim, nossa, como eu sou burro. Eles te ensinam batendo papo, o jeito que a gente tá conversando aqui. Eles estão te mostrando um conhecimento que você não sabe. Tipo, você sabe disso? Ah, você não sabe? Então eu vou explicar. Então a gente não se sente acuado de saber a resposta. Porque eu sei que se eu não souber, você vai me explicar e eu vou saber logo logo. Então eu acho que tô muito feliz de estar aqui com vocês dois. Vocês são referências pra mim, pra tantos alunos. Eu falo aqui por todos os alunos que passaram por vocês. E eu acho que vai ser um período aí muito legal. Eu acho que a gente tem muito a aprender com vocês. E é isso. Todos nós. A neuro escolhe a gente, sim, né? Eu tava. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Todas as pessoas, todos os fisioterapeutas que foram pra neuro, eles, não sei, tinha alguma coisa acho que a mais, assim, pessoal, né? Não parece isso? Sim. Sim. Você falando do seu amigo, eu lembrei muito da minha infância, né?
O meu avô teve AVC muito cedo. E eu era pequenininha. E a imagem que eu tenho dele é de um colchonete na sala da casa da minha avó. E ele fazendo os exercícios, né, que ele fazia todos os dias e tudo mais. Então, acho que em algum momento da minha infância isso veio muito forte, assim. Tem uma imagem que eu tô fazendo massagem na minha tia. Ela tá deitada no chão. É mó legal. Então, acho que eu tinha uns 3 anos fazendo... Eu acho que a gente se conecta de alguma maneira, assim, né? Mas a fisioterapia neurológica, ela é... Não sei explicar. Acho que é uma coisa mais ampla, assim, Vai né? além de uma profissão. Vai além, porque a maioria dos pacientes que a gente acompanha é pra vida inteira, né? E acho que a gente vai falar disso muito, né? Muitas condições neurológicas são progressivas, né? Então você acompanha a evolução desse paciente ao longo dos anos, né? E eu acho que isso, a reabilitação ela é essencial pra isso, assim, não tem nem o que falar, né? O quanto que a gente muda a vida dessas pessoas, ou que a gente, né, tem a capacidade de, né? Esse privilégio com a profissão, assim. Isso é bem verdade. Tem uma frase que eu acho bem polêmica do Oliver Sacks, que ele fala assim, o erro da ortopedia foi ter deixado a neurologia de lado. É bem polêmico porque ele coloca as duas coisas como rivais, né? Sim. Mas ao mesmo tempo ele fala que as duas coisas são únicas, né? E tem um profissional lá no HC que ele é muito bom, que é o Cássio. O Cássio, ele tá na parte mais desportiva, né? Mais, como o grosso modo chamado de músculo esquelética, mas a base do Cássio é em neuro. Então, quando você junta a neuro com tudo, no caso o Cássio juntou com músculo esquelético, mas você junta a neuro com músculo esquelética, com urogineco, com cardiorresp, quando você junta a neuro com tudo e também todas as outras coisas com a neuro, você tem o sistema completo, né? Tipo, não dá pra gente... não dá pra gente separar as coisas. E às vezes eu sinto que a neuro ela é muito colocada de lado, igual no seu relato mesmo dos estágios. Na sua faculdade foi assim, na minha eu também senti a mesma coisa. Todos os alunos, os estágios eram, os estágios são pesados e tudo mais, mas o estágio de neuro é o estágio de neuro. Então Tabu, é sempre, né? o tabu, nossa, a parte mais difícil. Isso acaba segregando, né, um pouco a neuro. E uma das coisas que eu tenho pra mim é tentar desmistificar esse medo, né, de, a gente tem algumas coisas pra aprender, mas não é esse tabu todo. Eu lembro da Maria Elisa falando, a neuro ela é difícil, mas ela não é impossível. Então, quando a gente bota um tabu, aí fica muito mais difícil a gente colocar. Mas quando você aborda de uma maneira mais agradável, né? Você tem prazer, né? Que você tá conversando, que você tá estudando, aí você aprende. São caminhos. Acho que é isso, né? Sim. Bom, então acho que até o próximo. Sim. Sim. Se vê no próximo, então. Obrigado, gente. Valeu! Valeu.